E aí, pessoal, como o IFCE está entre escolhas de contratos aí junto do Google, atualmente o Google Classroom do IFCE, o Google Meet, não está permitindo a gravação de tela. Então eu estou fazendo esse vídeo para explicar para você como contornar esse tempo, essa falha de não ter como gravar enquanto as negociações ocorrem, né? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, ao invés de gravar a reunião, a gente vai gravar a tela do nosso computador, que vai estar gravando áudio e tudo mais. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso. A primeira coisa que você tem que fazer, deixa eu colocar aqui, é acessar o seu navegador. Coloca aqui, ó, OBS Studio, certo? Quando você coloca aqui OBS Studio, tem esse OBS Project, que é o site onde você vai poder fazer o download. Ele é um software aberto, então ele é gratuito, né? Aqui no meu caso está oferecendo para fazer o download de Linux, mas você pode vir aqui para fazer o download de Windows e fazer a instalação dele aí no seu computador, certo? A instalação é bem simples, executa, next, 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 e ele vai criar aí no seu menu o OBS Studio, certo? Não reparem aqui no meu sistema operacional, estou usando o Linux, mas no de vocês vai ser bem semelhante. Feito isso, quando você executa o OBS, deixa eu abrir aqui esse outro modelo, ele vai ter mais ou menos essa carinha aqui, ó. Quando você executa ele, você pode escolher ele no formato de streaming, né? Cadê aqui? Profile. Não. Tools, help. View. Cadê? Na primeira vez que você abre, ele pergunta se você quer gravar, né? Se você quer fazer para gravação ou para streaming, né? Se você quiser jogar direto aí no YouTube ou em qualquer outro serviço de streaming, certo? No nosso caso, a gente vai querer gravar, né? Eu não vou explicar para vocês como fazer streaming, mas a gente vai fazer a gravação. Então você vai ter uma tela aqui muito similar a essa, e aí o que você vai ter que fazer primeira coisa, você vai ter que inserir aqui no seu Canva de gravação o que é que você vai estar querendo gravar, né? Antes de eu começar isso, eu vou até aqui no navegador e vou abrir uma reunião no Meet para utilizar um exemplo bem interessante. Então, iniciar uma nova reunião, abrir aqui, deixa eu desabilitar aqui meu microfone. Então tá aqui, né? Tudo ok. Umas configurações que eu gosto de fazer é colocar aqui o layout, né, de destaque ou barra lateral, abrir aqui a lista de mensagens, e eu ainda acho interessante a gente ativar legendas para ficar aparecendo aqui, né? Então habilitando aqui, deixa eu trocar de inglês para português. Dessa forma que o que eu for falando vai estar aparecendo aqui na tela, até para ficar legendando aí a sua fala na sua aula, certo? Então feito isso aqui, você vai falando e ele vai gravando. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na aba e vou arrastar para tirar ela daquele navegador. Então agora a gente tem duas janelas do Opera aberto, né? Aí como é que você vai fazer no OBS? Lá no OBS você tem aqui as cenas, você pode depois estar criando mais de uma cena. Por exemplo, aqui no meu eu tenho uma cena que é a minha tela e a minha imagem aparecendo aqui do lado. Eu tenho aqui uma cena que é só a minha câmera. E aí vocês vão estar podendo criar mais cenas, certo? No momento a gente vai mexer somente com uma cena. E aqui do lado ele tem as fontes ou sources, que é onde você vai estar colocando o que você quer que apareça aí no seu vídeo. Quando você clica aqui em mais, ele abre uma lista de coisas que você pode colocar. Isso que varia de sistema operacional para sistema operacional, mas acaba sendo bem parecido, né? Primeira coisa que você vai olhar aqui, vamos procurar aqui um que tem uma câmerazinha. Esse último aqui, ele mostra a câmera, né? Então quando eu adiciono aqui, eu tenho a opção de criar uma nova câmera ou utilizar uma existente. Como no meu computador só tem uma câmera, eu não vou conseguir utilizar ela porque eu já estou utilizando no outro OBS que eu estou aberto, né? Tá com dois OBS abertos aqui. Mas aí você pode escolher aqui
Escolhi aqui a câmera. Depois eu posso adicionar outras câmeras, se eu tivesse mais de uma, né? E aí quando você vem aqui, você pode adicionar novamente uma nova câmera ou uma existente. É importante dizer que se você tem somente uma câmera no seu computador e você vai adicionar mais de uma cena, na hora de adicionar câmera numa outra cena, você tem que utilizar a que já está existente. Isso aqui vale para praticamente tudo, certo? Adicionei aqui a câmera, no meu caso aqui ele não está aparecendo, né? Ficou pequenininho aqui porque eu não tenho uma segunda câmera, vou até tirar aqui por causa disso. Cliquei aqui no mais, eu tenho outras opções, como por exemplo, Screen Capture, que é captura de tela, né? Então ele vai capturar o que? Tudo que aparecer na minha tela, né? Isso aqui é muito interessante porque se você, por exemplo, vai utilizar um outro programa, vai abrir um PDF, vai fazer um PowerPoint ou várias outras coisas que você gostaria que os seus alunos vissem, você pode estar colocando para capturar a tela inteira do seu computador. Como eu normalmente fico com muitas coisas abertas no meu computador, ao invés de usar a captura de tela, né, quando eu coloco aqui, ó, captura de tela, ele vai mostrar aqui a minha tela inteira, né? Se eu abrir, por exemplo, aqui, ó, uma janelinha de pastas, né? Aparece aqui, ó, na filmagem a janelinha de pastas que eu abri, né? Já se eu selecionar aqui, ao invés de captura de tela, eu selecionar captura de ao invés de selecionar captura de tela, eu selecionar captura de janela, eu vou ter que escolher, né, na hora que eu coloco aqui, ó, eu tenho que escolher que janela é que eu vou estar observando. No meu caso aqui, ó, eu coloquei a janela lá do Opera, né, que está tendo a nossa reunião, e pronto, né? Coloquei aqui, ó, deixa eu até tirar a captura de tela, né? Desse jeito aqui já está configurado. Eu posso clicar aqui e redimensionar, né, para ocupar o espaço inteiro. Coloquei aqui para ocupar o espaço inteiro. E aí, do jeito que está aqui, ele já está capturando. Perceba que se eu abrir, por exemplo, aqui um navegador de pastas, ó, ele não aparece na minha gravação. Tá vendo? O mouse até aparece, mas a pasta não aparece, né? Então você tem que estar ciente disso. Eu quero compartilhar uma apresentação. Você pode ir lá no vídeo, né, e compartilhar aqui uma tela. E aí sim, compartilhei aqui compartilhar uma janela aqui. Deixa eu pegar aqui um OBS. Vou compartilhar a tela aqui do OBS. Compartilhou aqui, né? Pronto, está compartilhando na apresentação para os meus alunos, né? Se eu for aqui, ó, no OBS para ver como é que está aparecendo, ó, como está capturando a janela, ele compartilha aqui a apresentação, certo? Então, se você colocar o Windows Capture, né, que é captura de janela, você consegue gravar aí. E professor, já está gravando tudo? Não. Você precisa vir aqui, ó, em Start Recording, né, que é para começar a gravação. Na hora que eu clico aqui, ele vai começar a gravar, né? Deixa eu só ver aqui um negócio. Ele vai começar a gravar e aí quando você clicar, depois fez toda a sua apresentação, clicou aqui em Stop Recording, ele demora um pouquinho e ele para a gravação, ele finaliza lá a gravação. E onde é que vai estar essa gravação? No meu computador. Se você vier aqui em File, em Settings, né, ele tem aqui várias configurações, mas aqui em Output ou saída, você pode vir, ó, e aí tem uma aba aqui no Simples, fica aqui embaixo, Recording, e no Advanced fica aqui, né, nessa aba Recording. Vamos pelo Simples. Aqui na parte de Recording, você tem o Recording Path, né, o endereço dos arquivos gravados, né? Aqui ele vai estar dizendo, se você estiver utilizando o Windows, normalmente fica na pasta Vídeos, né? Você pode até clicar aqui em Browse para alterar, né, onde é que você quer que esses arquivos fiquem salvos. E aí é interessante você sempre colocar aqui o formato MP4, né? O padrão dele é MKV. Não é um problema, MKV roda em bastante canto, mas o ideal seria colocar o MP4, que ele dá até um warning aqui, mas é o melhor de você estar utilizando. O MKV você não consegue mandar para o YouTube, certo? Feito isso, você sabe onde é que ele vai estar. No meu caso aqui está em Snaps Ob Studios, né? Então, quando eu clico aqui em OK, eu vou abrir aqui uma navegação de pastas. Vou aqui, ó, estou em Home, cadê Snap, cadê OBS Studio 1284. E aí aqui ele organiza por data, né? 2022, mês 3, dia 24, né? Então, hoje dia 24, tem aqui
duas gravações, uma é a que eu estou mandando para vocês e a outra que eu acabei de fazer, né? E ele dá aqui o horário. E aí pronto, basta você pegar isso aqui depois que terminar a sua aula e joga lá no YouTube, hospeda. Recomendo que hospede no YouTube de forma privada, né? Para que só quem tenha o link tenha o acesso. E pronto, daí você pode jogar lá no seu Classroom o link dessa gravação de aula. Beleza? Então, qualquer dúvida, fico à disposição.